Ele se levanta diante do tribunal, a voz embargada, mas firme. Olha para o juiz, olha para o júri, e finalmente para a mulher sentada no banco dos réus. Aquela que, por anos, ele chamou de esposa. Com lágrimas nos olhos, ele insiste, ela não poderia ter feito isso. Não a mulher que ele conheceu, não a pessoa que ele jurou amar e proteger. Mas enquanto ele fala, enquanto sua defesa emocional tenta apagar as acusações pesadas que pairam no ar, todos na sala sabem que um detalhe está prestes a virar o jogo. Um detalhe frio, implacável, impossível de contestar, um vídeo. A sala do tribunal está cheia. De um lado, familiares em silêncio, segurando lágrimas. Do outro, repórteres, advogados e curiosos que acompanham cada palavra. No centro, uma mulher de expressão dura, a acusada. Ao lado dela, o marido, o homem que ainda acredita na sua inocência. Ele encara o júri como se tivesse certeza de que tudo não passa de um grande erro. Mas em poucos instantes, esse equilíbrio frágil vai começar a ruir. A história que trouxe todos até aqui não começou com advogados ou juízes. Começou com o desaparecimento de uma mulher chamada Taylor Urai. Ex-policial, mãe dedicada e amiga leal, ela havia confiado à acusada, Ashley, algo extremamente valioso, parte do dinheiro da sua recente separação. Era uma quantia alta, fruto de anos de luta, que deveria estar segura. Mas aquele dinheiro jamais voltou para as mãos de Taylor. Dias depois, Taylor desapareceu sem deixar rastros. Não havia mensagens de despedida, não havia movimento em suas contas bancárias, nem sinais de que tivesse fugido por vontade própria. Para a família, o silêncio era ensurdecedor. Para a polícia, cada detalhe soava como alerta. E no meio de toda essa angústia, estava Ashley, a melhor amiga, a confidente, a última pessoa a ver Taylor com vida. Ao ser chamada para prestar depoimento, Ashley manteve a calma. Disse que Taylor estava sob pressão, que poderia ter fugido sozinha, que talvez precisasse de um tempo. Ao lado dela, seu marido acreditava em cada palavra. Ele se colocava entre a esposa e os investigadores como um escudo, repetindo que conhecia o caráter dela, que jamais seria capaz de algo tão brutal. Mas a polícia não se convenceu tão facilmente. Ao investigar as movimentações bancárias, encontraram a primeira fissura na narrativa. Todo o dinheiro de Taylor, mais de $30 mil, havia sido depositado diretamente na conta conjunta de Ashley. E dali, rapidamente gasto em viagens, presentes e luxos que não condiziam com uma vida de alguém em dificuldades financeiras. No tribunal, esse detalhe foi apresentado logo de início. Enquanto o promotor exibia os extratos e comprovantes de transações, a câmera da imprensa focava o rosto de Zack, o marido de Ashley. Ele olhava fixamente para os papéis, como se cada número fosse uma facada lenta em sua convicção. Mesmo assim, ele não recuava. Em seu íntimo, queria acreditar que havia uma explicação, um mal-entendido, um erro burocrático, qualquer coisa que não colocasse sua esposa no papel de traidora e assassina. Mas os fatos não pararam por aí. Um dia após o desaparecimento de Taylor, Ashley foi vista comprando itens que chamaram a atenção: sacos de concreto e terra de jardim. Objetos que poderiam passar despercebidos em qualquer rotina doméstica, mas que, dentro do contexto, soavam como prenúncio de algo terrível. Essas compras foram registradas por câmeras de segurança. E naquela sala de tribunal, os vídeos foram exibidos em silêncio. A expressão de Ashley permanecia fria, quase ensaiada. Mas era o olhar de Zack que captava todas as atenções. Ele, que até então sustentava a imagem da esposa inocente, viu as imagens com olhos marejados, mas ainda se mantinha rígido, como alguém disposto a se agarrar até o fim à sua crença. Só que o ponto central ainda estava por vir. A polícia havia encontrado o corpo de Taylor Urai em uma propriedade rural ligada à família de Ashley. O corpo estava enterrado e coberto exatamente com a mesma combinação de materiais que Ashley havia comprado: concreto e terra de jardim. Essa revelação ecoou como um choque elétrico no tribunal. Os jurados se entreolharam. O público conteve o fôlego. Zack fechou os olhos. Não disse nada. Não protestou, mas seu rosto não conseguia mais sustentar a mesma firmeza de antes. Ainda assim, a defesa insistia. O advogado de Ashley alegava que as provas eram circunstanciais, que não havia testemunhas diretas, que tudo não passava de uma sequência de coincidências mal interpretadas. E o marido se apoiava nisso, repetindo, nos corredores do tribunal, que continuava acreditando. O que ele ainda não sabia é que a promotoria guardava um trunfo. Uma prova que não deixava margem para interpretações. Uma gravação que colocaria fim a todas as dúvidas.
E era justamente essa peça-chave que estava prestes a ser mostrada diante de todos, em vídeo, para o júri, para o público e para o próprio marido. A cada nova sessão no tribunal, a confiança de Zack parecia ser testada como nunca. Ele se levantava todas as manhãs ao lado da esposa acusada, cruzava os corredores diante das câmeras de TV e entrava de cabeça erguida, como se o simples ato de estar ali fosse uma declaração de fé: eu acredito nela. Mas quanto mais os promotores apresentavam detalhes, mais esse pilar começava a rachar. A promotoria reconstruiu, passo a passo, as últimas horas de vida de Taylor Uray. Mostrou que ela havia saído de casa para encontrar Ashley, levando consigo parte do dinheiro da separação. Depois disso, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal de vida. Apenas silêncio. E então vieram as inconsistências. Ashley, ao ser questionada inicialmente, afirmou que deixou Taylor em um restaurante, viva e bem. Horas depois, mudou a versão, disse que a amiga deixou em casa. Dias mais tarde, acrescentou novos detalhes que nunca tinham aparecido antes. Cada depoimento era uma pequena alteração, como se ela tentasse ajustar a narrativa conforme a polícia avançava. O promotor foi direto com o júri: se alguém diz a verdade, essa versão não muda. Só muda quando a mentira precisa ser ajustada. O tribunal ouviu também os registros telefônicos. O celular de Taylor parou de emitir sinais pouco depois do encontro com Ashley. Já o telefone da acusada mostrou deslocamentos suspeitos naquela mesma noite, passando por uma área rural isolada, exatamente onde o corpo seria encontrado semanas depois. Para Zack, o marido, cada novo detalhe era um golpe. Ele permanecia sentado ao lado da esposa, mas seus olhos buscavam desesperadamente uma explicação. A defesa tentou minimizar os dados, dizendo que não havia provas diretas do crime, apenas inferências. Mas os jurados viam um quadro que se tornava cada vez mais nítido. O que realmente abalou o ambiente foi a descoberta dos extratos bancários. Enquanto familiares de Taylor procuravam desesperados por pistas, Ashley fazia compras em lojas de luxo e pagava viagens. O dinheiro, que deveria estar seguro, havia se transformado em uma sucessão de gastos pessoais. Na sala do tribunal, fotos dessas compras foram projetadas na tela: malas de marca, joias, roupas caras. Objetos que contrastavam brutalmente com a imagem de uma mulher que dizia estar vivendo momentos de estresse e dificuldades. O silêncio foi pesado. O júri observava, o público prendia a respiração e Zack encarava as imagens sem mover um músculo. O promotor então apresentou outro ponto. Ashley havia comprado, em dinheiro vivo, sacos de concreto e sacolas de solo de jardim. O recibo estava datado exatamente no dia seguinte ao desaparecimento de Taylor. E mais uma vez, as câmeras de segurança mostraram a acusada carregando os itens. Era um detalhe quase impossível de refutar. Mas a defesa tentou. Alegaram que eram compras para reparos na casa. Disseram que era coincidência. Só que coincidências assim, empilhadas umas sobre as outras, começam a formar um padrão. E esse padrão ficou ainda mais claro quando especialistas forenses subiram ao banco de testemunhas. Eles explicaram que o corpo de Taylor foi encontrado enterrado com uma mistura de concreto e solo, a mesma combinação adquirida pela acusada. A conexão era direta, objetiva e devastadora. Nesse momento, o clima mudou. Os repórteres que acompanhavam o caso sabiam que estavam diante de um ponto de virada. O público no tribunal, até então inquieto, se calou. Zack parecia menor na cadeira. O homem que até aquele instante carregava no rosto a expressão de confiança absoluta agora estava curvado, como alguém que lutava contra uma maré impossível. Ainda assim, o ápice não tinha chegado. O que todos aguardavam era a apresentação do vídeo, uma prova audiovisual coletada pela investigação, capaz de dissolver qualquer dúvida restante. Quando o juiz autorizou a exibição, a tensão foi imediata. O telão foi preparado, as luzes foram suavizadas, e o silêncio tomou conta da sala. O marido, que até então sustentava a fé na inocência da esposa, não sabia que estava prestes a assistir ao momento que mudaria sua vida. Na tela, começaram a aparecer as gravações. Eram imagens de câmeras de vigilância, registros que a promotoria havia organizado em sequência cronológica. Mostravam a movimentação de Ashley em horários críticos, seus deslocamentos até a propriedade rural, as compras no mercado, o comportamento calculado. Cada quadro parecia uma peça encaixando-se em um quebra-cabeça macabro. O júri observava fixamente. O público assistia em silêncio absoluto. Zack, pela primeira vez, levou as mãos ao rosto. Não havia mais espaço para negar o que estava diante dos seus olhos.
O tribunal estava prestes a presenciar o colapso de uma convicção. O marido que defendeu a esposa com todas as forças, agora, via a verdade nua e crua. E o vídeo ainda não tinha mostrado a parte mais perturbadora. Cada detalhe do vídeo confirmava aquilo que a investigação já havia mostrado. Ashley sabia exatamente o que estava fazendo. O promotor destacou cada elemento: os horários, a localização dos materiais, a conexão com os registros do celular de Taylor. Cada evidência reforçava a narrativa de premeditação. Não era apenas um crime impulsivo, era planejado, calculado, frio. A forma como o corpo foi enterrado, camuflado com concreto e terra, mostrava o conhecimento que ela possuía para tentar apagar rastros, um crime que só alguém com experiência ou estudo meticuloso poderia arquitetar. O rosto de Ashley permaneceu impassível, mas o silêncio de Zack falava mais do que palavras. A negação, que o sustentava até ali, começava a se quebrar. Ele viu a própria esposa no vídeo manipulando a narrativa, distorcendo a verdade, escondendo os elementos que, juntos, formavam um quadro impossível de ignorar. Quando o vídeo chegou à parte mais explícita, os momentos que conectavam Ashley diretamente à cena do crime, o tribunal ficou em absoluto silêncio. Cada jurado, cada espectador, cada membro da equipe jurídica sabia que estavam testemunhando a verdade de forma nua e crua. Zack baixou o rosto, incapaz de encarar, enquanto lágrimas escorriam, revelando a profundidade do choque e da traição que sentia. O promotor concluiu sua apresentação com firmeza, destacando que todas as evidências convergiam para uma única conclusão: a culpabilidade de Ashley não deixava dúvidas. Cada testemunho, cada registro digital, cada fragmento do vídeo confirmava que Taylor Uray não desapareceu por acaso. Sua morte foi calculada e intencional. A defesa tentou reagir, mas a força do vídeo e das provas era esmagadora. Argumentos de coincidência e mal-entendido soavam vazios diante da sequência objetiva de ações que o vídeo revelava. Zack, que até então acreditava, não pôde mais sustentar a ilusão. O colapso era inevitável. Quando o juiz leu o veredicto, o impacto foi total. Culpada de homicídio em primeiro grau com premeditação. O murmúrio percorreu a sala, mas o silêncio emocional era o mais alto de todos. Zack estava curvado sobre si mesmo, incapaz de reagir. Sua defesa pessoal, baseada em amor e confiança, havia sido pulverizada pela verdade. A sentença foi pronunciada: prisão perpétua com mínimo obrigatório de 25 anos. Ashley seria levada imediatamente, e o peso de suas ações se tornava concreto diante de todos. Para a família de Taylor, havia justiça. Para Zack, restava apenas o vazio e a percepção dolorosa de que defendia quem não merecia defesa. O tribunal se esvaziou lentamente, mas as perguntas permaneceram no ar. Até que ponto alguém pode se enganar por amor? Será que Zack realmente não sabia de nada? Ou subconscientemente percebeu sinais que escolheu ignorar? A resposta nunca será clara, mas a lição é cruel. A verdade sempre encontra um caminho para se revelar, e ninguém está imune a ela. Enquanto a porta da cela se fechava atrás de Ashley, a sensação de choque e perda ficou com Zack. Ele havia defendido até o último momento, mas o amor cego, por mais intenso que seja, não protege ninguém da realidade. O crime estava exposto, a justiça feita, e a traição exposta diante de todos. Mas o custo emocional para aqueles que acreditaram na inocência seria permanente. O caso ficou registrado não apenas como uma história de assassinato, mas como um retrato brutal de confiança, lealdade e ilusão. Um alerta de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. E você, ao ver isso, se pergunta: até onde o amor cego pode nos levar? Quantas vezes podemos ser enganados por aqueles que mais confiamos? Essa é a pergunta que fica, ecoando muito depois do último martelo do juiz, muito depois das luzes do tribunal se apagarem.